Oi, gente, tudo bom? Que coisa boa contar com vocês aqui. Oi, Lulu. As coisas caíram aqui um pouco, mas é normal. Tudo bom, Lulu? Que bom contar com você aqui. Oi, Carol. Oi, Jim. Oi, Patrícia, Gabi, coisa boa. Dani, Paulo, Jim. Nossa, Márcia, muito bom contar com vocês aqui. Hoje eu vou entrevistar a educadora Adriana de Oliveira Lima. Ela é mestre, né, em educação, nessa área de educação. Ela também é PhD, Philosophical Doctor, doutora, como a gente chama aqui, em filosofia e educação. E é uma pessoa incrível, incrível, que eu tive assim um imenso prazer de privar da companhia dela durante os 8 anos que meu filho estudou na escola nova. Até hoje nós somos amigas e é uma pessoa assim que é um privilégio para mim poder contar com ela na minha vida. Oi, Adriana, tudo bom? Eu estava aqui falando para as pessoas do imenso prazer que é para mim te receber aqui, certo? Vim E também. muito grata por nós podermos ter esse momento, estarmos juntos aqui. Eu acho que você tem muito a contribuir. Eu acredito fortemente na sua contribuição para a educação brasileira ao longo de todos esses anos. E assim, que você possa, que as pessoas possam ter acesso ao seu conhecimento, que é prático e teórico, de educar, é um privilégio. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu também fico feliz, muito feliz de te encontrar. Vamos então começar, né? Vamos? Adri, se você puder começar. Oi, Amanda, Bitu, tudo bom? A Amanda tá aqui falando com a gente. Boa noite. Patrícia, boa noite. E assim, se você puder começar, porque ao longo do nosso bate-papo, a gente vai precisar situar alguns conceitos para os. Não conceitos, né? Mas algumas definições, né, para os nossos internautas. E aí, se você puder começar explicando a diferença entre teoria e abordagem metodológica na educação, porque tem muita gente que confunde. Ah, o método é piagetiano, a escola é construtivista, né? Então, se você puder explicar isso para a gente, o que é o construtivismo, né? Qual é essa diferença entre teoria e proposta metodológica na educação, para que a gente possa avançar e todo mundo possa entender bem. Pois bem, vamos lá, Clícia. É um prazer enorme estar com você, viu? Rever você. É, a gente tem que ver a teoria como alguma coisa que interage com a prática, né? Eu acredito que a teoria provém da prática, né? Quer dizer, é na observação empírica, na experiência, que vem as formulações teóricas, né? E essa teoria tem que voltar até a prática, né? Mas na questão metodológica, a teoria ela vem dessa prática, mas ela constrói e busca na prática, né, as suas confirmações, né? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o caso da teoria do Piaget, há toda uma busca de ver como é que a criança pensa e criar uma teoria do conhecimento, né? Então, a teoria é isso, né? Outra coisa é eu pegar essa teoria, né? No caso, uma teoria, né, psicológica, epistemológica, eu sabendo como é que o conhecimento se dá, eu criar uma metodologia dentro de uma escola, né, uma metodologia de aprendizagem para aplicar para as crianças, jovens e adultos. Né? Então, a teoria ela ilumina, né, a forma, o que eu vou fazer. Né? Se a teoria diz isso, como é que eu traduzo isso numa metodologia? Né? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que as pessoas confundem quase tudo. Isso aí que você diz é a mais pura verdade, né? A escola é Frenet, o que é Frenet? A escola é montessoriana, o que é montessoriano, né? O que é a teoria montessoriana de uma pedagogia científica, né? Como é que ela estudou
para propor uma teoria científica da educação, e a prática pedagógica que ela deduziu desse trabalho dela, né? Então tem que diferenciar isso, o que é a postura teórica do que é a prática, né? E a teoria ela é muito válida durante muito mais tempo, né? Ela só pode ser abandonada quando eu faço uma nova pesquisa, quando eu descubro novas coisas, quando eu experimento outras coisas, aí eu transformo em uma nova teoria, né? Mas aqui também confundem muito isso e abandonam teorias como se a teoria fosse uma prática, né? Então, por exemplo, Piaget já foi embora, Vygotsky já foi embora, Montessori. Então, vão matando o pessoal todo e fica quase nada, né? Porque confundem esse arcabouço teórico com as metodologias que podem ser deduzidas dessa teoria. Não sei se fui clara. Tranquilo. Então, acho que ficou bem claro mesmo. E aí, agora, também para que a gente possa avançar, né? Se você puder nos situar um pouco, quem é o pensador Lauro de Oliveira Lima em relação ao filósofo Jean Piaget, né? Assim, como é que esses dois se encontraram? Não, óbvio, temporalmente, né? Mas como é que eles se encontraram nos estudos do Lauro e o que é que surgiu a partir daí? É uma história fantástica, né? O Lauro, a irmã dele mais velha, Terezinha, era casada com um alemão, né? E ela era muito fluente em alemão, né? Era casada com um alemão, falava e tudo. Como ela era muito culta, muito estudiosa, dominava muito bem as duas línguas, né? O alemão e o português. E o Lauro, uma vez, encontrou um livro, né, do Hans Ebli, chamado Teoria e Prática Pedagógica, ou Prática Educacional, não me lembro agora precisamente o nome do livro, e ele disse, minha irmã, eu queria saber o que esse homem diz. Era um suíço. E você pode traduzir do alemão para mim? Aí ela traduziu. Quando ela traduziu, ele ficou absolutamente encantado, porque o Hans Ebli, o tempo todo, como ele era na Suíça, falava nas pesquisas que estavam se desenvolvendo, né, no Jean-Jacques Rousseau e como que Piaget estava conduzindo várias pesquisas sobre as teorias da aprendizagem. E aí o Lauro sabendo, o Piaget fala francês, escreve em francês, e ele dominava francês, todas as coincidências da vida, né? Como ele tinha sido do seminário, ele dominava muito bem o francês. Então, o que ele fez? Mandou buscar na França tudo, na Suíça, na França, tudo que tivesse de Piaget, de livro, e saiu lendo e destrinchando todo essa pesquisa sobre como a criança pensa. Embora o Piaget quisesse criar uma teoria geral do conhecimento, para o Lauro o que mais importava era, se ele me disser como é que uma criança pensa, eu posso dizer como é que eu faço uma escola. E aí ele começou a criar, né, na década de 50, um método pedagógico, né, que ele chamou de psicogenético. Em 1961, ele publica um livro chamado A Escola Secundária Moderna, prefaciada pelo Anísio Teixeira, né, onde ele já vai relatando práticas de experimentos pedagógicos em cima das teorias do Piaget. E aí essa paixão dele pelo saber como a criança pensa, né, e o amor dele pelas crianças, a violência que faziam contra as crianças, decorando coisas e tudo, conduz ele a mais de 30 livros baseados no Piaget, né? É uma paixão, assim, que vai tomar toda a vida dele, né? Adriana, assim, a gente está com um tempinho, né? Então, acho que vale a pena, não estava no nosso roteirinho ali combinado, mas é uma coisa que você não vai ter a menor dificuldade em falar, que é vale um pouco a pena ali situar quem é o Lauro de Oliveira Lima, né? Porque a gente vive num país muito sem conhecimento histórico, né? As pessoas, elas não conhecem quem são as nossas personalidades históricas, e a gente vive também num país em que a história ela é muito confundida com a história dos grandes homens, né? Com aquela história bem positivista que só coloca nos livros mesmo de história que as crianças estudam
grandes nomes. E aí, nomes tão grandes quanto esses grandes nomes, mas que não foram privilegiados na história oficial, muitas vezes ficam de fora. Se você puder situar para a gente um pouco a história do Lauro, né? Eu sei que ele participou da LDB, né? Eu sei que ele foi muito companheiro ali do Anísio Teixeira. Mas se você puder situar para a gente um pouco assim, quem foi o Lauro nessa história, eu acho importante para quem está aqui poder entender. O Lauro, ele teve uma escola, né, em Fortaleza, né, o Ginásio Agapito dos Santos, onde ele desenvolveu toda essa experiência que ele relata nesse livro dele, né, e ele foi inspetor seccional, né, ele fazia inspeções nas escolas em todo o Ceará, né, e a, nisso ele teve muito conhecimento, né, de como aconteciam as escolas, como é que acontecia, né, a realização pedagógica no Ceará na época. Depois ele foi para o Ministério da Educação. Ele teve também uma participação nos cursos da CADES, que eram cursos, né, maravilhosos. O MEC, em vez de se encastelar dentro de um prédio em Brasília, ele tinha esses cursos que saíam pelo Brasil inteiro, dando cursos, né, de preparação de professores para o ensino médio. E junto disso, viu materiais. Eu me lembro, eu criança, na seccional, separando os blocos dos livros, né, de física, de química, tudo, que iam para ser levados para o interior. Né? Então, ele teve uma participação grande, né, nesse momento histórico anterior a 64. Né? Foi para o Ministério, né, para a diretoria do ensino secundário, e pretendia fazer o grande plano, né, o Plano Nacional de Alfabetização, que ele publica no Tecnologia, Educação e Democracia, o livro dele. Ele faz uma síntese do método Paulo Freire lá no final do livro. Muito mais a tecnologia mesmo, né, porque o Lauro não tinha muito uma prisão política, né, não era partidário, nada disso. O negócio dele era Piaget, botar e fazer todo mundo se alfabetizar. Então, a ideia dele, na época, era esse Plano Nacional de Alfabetização, era parar as universidades por 3 meses e jogar todos os estudantes universitários do Brasil alfabetizando toda a população brasileira. Ele queria todo mundo alfabetizado em 3 meses, segundo o que o Paulo Freire dizia, que eram 3 meses, então, para as universidades, 3 meses, e todos os universitários. Era belíssimo, né? Romântico, né? E aí veio o golpe, a ditadura e tudo, aí ele passou um período, sofreu muito. Em 68, ele escreve Impasse da Educação no Brasil, que era uma proposta pedagógica que ele queria entregar nas mãos dos estudantes que estavam explodindo no meio da rua, os movimentos estudantis. Então, ele faz esse livro para dizer, ó, isso aqui é uma proposta de educação para o Brasil, para vocês apresentarem. Também, aí... Daí ele começou a fazer a escola Chave do Tamanho, no Rio, né, que foi uma experiência privada. Era a única parte que ele não tinha ainda investido, que era a educação infantil. E ele começou a trabalhar, então, nessa área. Infelizmente, no Brasil, tudo é daqui, ou é dali, ou é direita, ou é esquerda, ou é isso, ou é aquilo. Então, ele era desprestigiado porque diziam que Piaget era elitista, e era desprestigiado porque diziam que ele era comunista. Então, ele era elitista e ele era comunista, para um lado e para o outro. E ele ficou muitos anos fora, né? Escreveu muito nesse período. Para sobreviver, como ele tinha perdido todos os empregos públicos dele, ele teve que fazer cursos, né? Então, ele saiu dando curso de dinâmica de grupo pelo Brasil inteiro, publicou o livro Dinâmica de Grupo, que é um livro, assim, um livro espetacular, né? E foi conduzindo, né? Organizou congressos piagetianos, né? Trouxe todos os pesquisadores, porque Piaget tem assim uma multidão de pesquisadores na época, pesquisando com crianças deficientes, com crianças pobres, com crianças famintas, com filhos de físicos, filhos de não sei o que lá, pesquisaram de tudo. E ele trouxe todo esse pessoal para 2 congressos piagetianos. E depois ele ficou mais ou menos no ostracismo. Eu tenho muita lástima que mais de 30 obras publicadas e uma metodologia assim, fascinante seja facilmente esquecida. Mas no Brasil, quase tudo, né? Anísio Teixeira também, a grande ideia da Escola Parque sumiu.
né? Ninguém fez mais. Tentaram fazer em Brasília, mas acabaram com as escolas parques em Brasília, ficou por isso mesmo, né? Lourenço Filho fez um teste do ABC que testava todas as crianças, e hoje ainda usam lá na escola, né? Na escola nova, porque ela dá precisamente em quanto tempo uma criança se alfabetiza. É uma coisa impressionante. A genialidade do Lourenço Filho de pegar coisas de coordenação motora, de memória, de tudo, montar um teste que diz, essa criança se alfabetiza em 6 meses, essa criança se alfabetiza em um ano, ou essa criança não vai se alfabetizar no próximo ano. É impressionante. Jogado no lixo. Ninguém nem ouviu falar mais nisso. Ficam discutindo umas coisas que... Tudo ideológico, né? Então é uma pena, é isso que você disse aí. O Brasil joga fora a sua própria história, né? E aí a gente fica aí navegando entre as pedras, né? Adriana, assim, é impossível para mim, eu peço desculpas a todo mundo, mas é impossível para mim ouvir falar da Escola Nova sem ficar emocionada, né? Ainda bem que eu não estou aqui como repórter, mas vamos voltar aqui aos nossos assuntos, né? Vamos. É super importante para mim, assim, que a gente possa situar um pouco, a gente também está ainda com um pouco de tempo aqui, né? Que a gente possa situar um pouco esse pensamento muito revolucionário do Lourenço Filho, do Anísio Teixeira, do Lauro de Oliveira Lima, do próprio do próprio do próprio Paulo Freire, né, na história da educação no Brasil, né? Você já fez, já deu essa situada, né? Mas se você puder falar um pouco, que eu imagino que seja a origem do termo escola nova, né? Seja o agrupamento de alguns educadores que compartilhavam de um pensamento em comum. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, assim, muito rapidamente, para a gente poder ir conversando. Eu estou puxando um pouquinho de você, para além do que a gente tinha combinado, mas é porque você está falando aí, eu estou achando tão rico. E tem alguns educadores aqui nos assistindo, então acho que para eles pode ser um grande aprendizado também poder ouvir isso de você. Porque a gente não pode esquecer que os nossos espaços de ensino em geral, com raras exceções, a Escola Nova é um deles, eles são muito colonizados, né? Então, assim, se você puder nos explicar um pouquinho isso, vai ajudar muito. Olha, Clícia, na minha tese de doutorado, eu tenho um dos capítulos é a história do pensamento pedagógico brasileiro, né? Eu fiz, na época, muito revoltada, porque o pessoal de São Paulo, USP, Unicamp e tudo, via a história da educação sob o ponto de vista do que eles achavam acadêmico, do que eles achavam legal, do que eles achavam bacana. E não falavam dessas pessoas. Então, eu fiz um capítulo incluindo, na história da educação, Anísio Teixeira, fez a reforma do ensino da Bahia, né, que foi presidente do INEP durante um cara extremamente criativo, que escreveu um livro fabuloso chamado Educação Não é Privilégio, mostrando que a educação tinha que ser popular, que tinha que chegar às classes populares, que tinha que ter escola gratuita para todos e tudo. Lourenço Filho, Paulo Freire. Paulo Freire eu até dedico assim, um tempo, né, porque ele tem duas vertentes, uma vertente política e uma vertente tecnológica, e o Lauro de Oliveira Lima, né? Então, eu faço assim, uma retomada, né, desses educadores para inseri-los dentro da história. Infelizmente, a tese ainda está em inglês, não tem dinheiro para traduzir, não tem como publicar, então fica por isso mesmo, né? Mas talvez esse capítulo fosse interessante, né? Se um dia eu me empolgar ainda aqui na velhice, de traduzir e tentar botar na internet, né? Pelo menos disponibilizar esse conhecimento para que as pessoas vejam o que é essa história da educação, né? São pessoas que realmente juntaram a teoria, um livro como Educação Não é Privilégio, que é extremamente político, com a proposta prática da Escola Parque, né? Lourenço Filho, Lauro tem vários livros
Por exemplo, o Impasse na Educação é um livro político, né? Só política. Educar para a Comunidade é um livro político. A Juventude como Motor da História era ele defendendo os estudantes, os jovens, como a categoria mais revolucionária na sociedade. E ele tem todos os livros, como Dinâmica de Grupo, Escola Piagetiana, Escola do Futuro, Escola Secundária Moderna, que são livros pedagógicos, práticos. Então, ele juntava essas duas coisas, né? E, hoje em dia, isso não existe mais. Isso simplesmente acabou. Explodiu. Não tem. Por exemplo, tu quer ver vou dar um exemplo assim, bem concreto. A ideia de pensamento crítico vem muito do Lauro. Pode ser que tenha tido alguém antes, eu não estou querendo apropriar nenhuma ideia. Mas a obra do Lauro é muito forte a questão de criação do pensamento crítico. Mas o que é o pensamento crítico para o Lauro? O pensamento crítico para o Lauro é a abertura para todos os possíveis. É eu dizer para o menino que existem várias interpretações do real. Pensamento crítico hoje é assim. De um lado é acabar com a ideologia de gênero. Do outro é colocar a ideologia de gênero. Pensamento crítico é o que deve ser a Amazônia. O que é que não deve ser a Amazônia. O que é que deve... É tudo já pensado, refletido e dito o que o menino tem que pensar. Então, o menino pensa desse lado, o menino pensa daquele. E para o Lauro isso era um bombardeio. Para ele perguntaria, o que você faz para o Amazonas? O que você acha que deve fazer? Tem gente que diz isso, tem gente que diz aquilo. E agora? Né? Então, a ideia de pensamento crítico dos escolanovistas é completamente diferente do que chamam de pensamento crítico hoje. Lá, a ideia era como fazer um adolescente, ao longo da vida no fundamental, aprender a pensar, aprender a escrever, ler muito para ter cultura, para se posicionar frente à vida, sabendo argumentar. Dizendo por que ele pensa isso ou aquilo. Porque ele vai ver que para todas as posições tem argumentos. Né? E a vida vai indo nesses caminhos. Ora uma ganha, outra hora outro ganha, né? Isso é a democracia. Mas a ideia hoje de pensamento crítico é um livro didático já todo definido. O que é que deve se fazer com a Amazônia, o que é que deve se fazer no meio ambiente, o que é que se deve fazer com tudo. Tudo está pré-definido nos livros didáticos. E aí eu não estou defendendo um lado A ou B, não. Qualquer lado, você pré-definir, né, é você não criar pensamento crítico. Pensamento crítico é exatamente deixar em aberto. Né? É você abrir os possíveis. Né? Acho que essa frase do Laura é assim, fabulosa. Né? Abertura para todos. É muito linda, porque existem muitos possíveis, né? E o seu filho, o meu, a minha neta e tudo, eu quero que ele esteja aberto para um novo mundo. Hoje a gente está aqui se falando, isso é um novo mundo, né? Então, eu acho que é isso, né, que é crítico, né? E não essa baboseira aí. E ficam brigando aí, vão brigar eternamente. Eu acho muito difícil que essas escolas novistas, né, essas ideias, sejam retomadas de algum jeito. Eu tenho bem pouco esperança nisso daí. Acho que vão ser escolas locais, né? E uma elite que compreende isso, né? E que quer para os filhos uma coisa diferente, né? E eles são bem-sucedidos, né? Nós seguimos nessa resistência, né, Adriana? Seguimos. Eu vejo assim, eu vejo os meninos, né? Eu outro dia encontrei caminhando naquela praça ali das Flores, e eu encontrei uma mãe cujo filho estudou comigo. E ela dizendo, ai, Adriana, meu filho disse que a melhor coisa que eu dei para ele na vida foi ter aquela escola. Foi ter estudado numa escola como aquela. Agora eu estava vendo uma live, né, de uma advogada, que é dessa advocacia colaborativa, né, que é de negociações e tudo, né? Pessoa brilhante e tudo, né? Também dizendo, tudo que eu tive, eu construí nesse tipo de educação, né? Aí eu vejo aí esse menino que é presidente do Santander, o Meg Guimarães, né? Meu Deus, como é o nome dele? Esse menino que é o presidente da Caixa Econômica. Esse menino eu alfabetizei. Foi alfabetizado por mim.
Outro dia eu digo, rapaz, dá o dinheiro pro povo, rapaz, distribui esse dinheiro. Mas é isso, eu vejo assim os meninos muito bem-sucedidos, né? Sem medo, né? Sem medo de fazer carreira nenhuma. O menino pode escolher medicina, engenharia, balé, o que ele quiser. Ele não está preso, né, a uma tem que ser engenheiro, porque é bom ser engenheiro, porque não sei quem quer engenharia, porque não sei quem, não sei quem. Não, eles estão livres, né? Mas eu acho isso muito difícil, acho que é uma resistência, né? Nós temos que resistir socialmente, fazendo com que essas metodologias sobrevivam, né? Eu espero. Com certeza. E agora, voltando um pouquinho aqui para o nosso roteiro, né? Vamos retomar por aqueles três pilares básicos que exemplificam o método psicogenético e transformam, né? Que exemplificam e transformam isso numa coisa acessível que os pais entendem. Quem está tomando contato com o método da escola, com o método do Lauro pela primeira vez, já entende o que é, né? Aqueles três princípiozinhos três pilarezinhos e que me ajudaram tanto a entender nas minhas resistências da escola, né? Certo. Seguinte, eu acho que é uma coisa, inclusive, né? Você tendo esses três pilares, você pode produzir, né? Construir um sistema de capacitação muito fácil para os professores, né? Eles têm que calar a boca, né? Um método desse, vão ficar mais calados do que falantes, né? Então, isso é importante que se saiba a princípio, né? Mas a primeira coisa que o Lauro diz no método psicogenético é a situação problema. Eu não tenho que dar uma resposta para a criança. Eu não tenho que dizer, né, o que é o sistema digestivo. Eu tenho que perguntar o que é que vocês acham que acontece, você come uma comida e vai para onde? Vai ter que descobrir isso. Né? Vamos desenhar, vamos pensar, vamos perguntar ao amigo, vamos entrevistar o pai, vamos ver de várias maneiras até descobrir como é que funciona o sistema digestivo. Então, eu tenho que botar um problema na frente de uma criança. Um quebra-cabeça na frente de uma criança pequena, né? Eu vejo lá os meninos têm que andar com uma lata na cabeça, segurando a lata e tendo que subir uma escada, um menino de 2 anos. Isso é dificílimo, né? Então, isso chama-se situação-problema, é um desafio. Eu desafio você a conhecer, a aprender, a se desenvolver. Né? A segunda coisa que o Lauro prega é a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo é toda a formação do Lauro. Né? O Lauro, ele é uma pessoa que passou por um seminário, né? Então ele tem uma, uma certa religiosidade interna, né? É uma coisa de amor muito grande, né? O livro dele, Educar para a Comunidade, é um livro de amor, né? Então ele tem essa paixão pelo social, pelo coletivo, pelo outro. Eu tenho que estar com o outro. Então não ele dizia que o melhor brinquedo para uma criança é outra criança. Se você quiser que seu filho fique quietinho, leve um amiguinho para sua casa, que ele fica brincando e não lhe perturba. Porque é maravilhoso ter um amigo para brincar, ter um amigo para jogar, o amigo é tudo, né? E adolescentes, né? O Piaget se pergunta, as crianças ficam lógicas porque foram para o grupo ou vão para o grupo porque ficaram lógicos? Essa é uma questão, é uma incógnita, né, no desenvolvimento, né? Mas sem o grupo social da adolescência, há um gap, assim, uma falta astronômica, né, enorme nas crianças que não conviveram socialmente com os amigos, né? Então, quando falam de educação presencial, tem que ser presencial, porque eu preciso do outro. E o outro não pode ser só assim, tem que ser tocado, né? Tem que ser. Então, para o Laura, a dinâmica de grupo desde você, nos pequenininhos, amarrar duas mãos e eles terem que desenhar com as mãos amarradas, ou ter que dividir um mesmo papel, né? Ou ter que calçar o sapato do amigo, enquanto um calça o dele, ele está calçando aqui o do outro, uns por cima dos outros, né? Ou os meninos grandes fazerem uma dinâmica, fazerem um jornal coletivo, montarem uma maquete, montarem uma experiência de ciência, construir o conhecimento coletivamente. E o último pilar que ele diz que é o sociológico, que é a tomada de consciência, que tem dois aspectos. Um aspecto sociológico, né?
a consciência social do outro, né? De não roubar, moralidade, tudo, né? E a consciência científica, como eu fiz. Então, eu tenho que perguntar à criança, como é que você fez essa experiência? Qual foi a primeira coisa que você pegou? Aí, o que é que você fez? Quais foram os dados, quais foram as variáveis que você usou? Né? Então, pegar o método empírico e fazer com que a criança reflita sobre como ela fez uma atividade é fundamental. Chama-se tomada de consciência. E a outra tomada de consciência é uma consciência social, de que tem o outro, de que eu preciso do meu amigo, de que eu tenho que partilhar, que eu tenho que dividir, né? Que eu tenho que estar junto, sem perder a individualidade. Né? Você vai ver que são crianças que são extremamente seguras de si mesmas, sabem das suas coisas, mas são solidárias com os amigos. Né? São boas, sabem que tem que ajudar, tem compaixão. Né? Então, isso é fundamental nessa tomada de consciência. Né? Então, são essas três coisas: situação-problema, dinâmica de grupo e tomada de consciência. Com esses três pilares, o Lauro construiu uma metodologia. E aí você bolando as atividades, fazendo planejamento e tudo. No livro Escola Secundária Moderna, ele chega até a atividades, ele chega ao processo de avaliação. É um livro de 600 páginas que tem tudo, né? Mas só que ele fez todos os exemplos no ensino de português, que ele era professor de letras, né? Tomara que tenha sido Adriana, claro. e aí assim, e é incrível. E aí eu vou fazer aqui um comentário e aí a gente já pode entrar naquela pergunta que a gente citou na prática, todo esse método que a gente caminhou até agora para explicar para as pessoas, né, o que é esse método, o que é quem foi o pensador que estruturou isso, etc. Que é, poxa, como é que isso é aplicado na prática, no dia a dia? Como é que isso transforma as crianças? Você que vivencia isso há tantos anos, né? Em duas escolas, agora na escola nova. Como é que as crianças da escola nova elas aprendem na prática? Como é que os pais vivenciam isso? Como é que as famílias vivenciam isso? Porque a escola nova, ela não é uma escola só das crianças, né? Ela é uma escola para os pais também. Inclusive, a gente tem uma hora que a gente vai lá para ter escola, que é a escola de pais. Né? Então, assim, como é que a gente, que eu tô morrendo de saudade, que quando passar isso tudo, é uma das coisas que eu quero que vocês me avisem, é quando vai ter uma escola de pais para eu ir lá te escutar de novo, porque eu tô com muita saudade. Que bom. Então, assim, como é na prática, no dia a dia da escola, que isso se aplica? Olha, Clícia, eu fico muito feliz, por exemplo, agora na pandemia, eu vejo as meninas que têm o WhatsApp dos pais e tudo, um apoio muito grande, viu? Então, eu vejo que nós realmente conseguimos, né, construir uma relação pedagógica de qualidade superior, né? Os pais apoiam muito, os pais estão felizes, né? A gente está conseguindo conduzir essa pandemia, né? Uma coisa tão nova para nós todos, né? De uma forma muito, muito bacana, né? E a gente tenta, né? Nesse momento, jogar para dentro de casa mais ou menos o que a gente faz na escola. Mas a nossa prática é a primeira coisa que eu digo é fazer calar o professor. O professor tem mania de achar que ele tem que dizer o conteúdo, ele tem que dizer as coisas, né? Claro que ele tem que dizer lá o que é substantivo, o que é... mas isso aí não é o mais importante. O mais importante é a aplicação que a criança faz desse conteúdo, né? É o que nos diferencia, porque as escolas dão milhares de conteúdo no quadro, livros didáticos ficam fechados, fazem provas e ninguém sabe nada, né? Então, a ideia é escrever e escrever bem. Escrever em vários tempos verbais, escrever com criatividade, né? Então, a prática é que é o mais importante. Os pequenos, então, tudo tem que ser feito, né? Eu não vejo como, por exemplo, da ciência, um livro. Eu acho que ciência é fazer. Aprender o método empírico. Eu vou botar isso aqui e vou botar isso aqui. Aí não deu certo, aí eu boto isso aqui, aí eu boto isso aqui. Porque ele entende a realidade, né?
O que que é essa briga maluca dos remédios aí dessa coronavírus? É tal remédio. Não, bota esse, bota aquele, brigando horrivelmente sobre remédios, né? Quando é a questão empírica. Experimentou, deu certo, dá. Se não deu, não dá. Deu assim, não deu certo, dá agora, dá assim. O empirismo na ciência é o único valor que tem, né? Porque depois tem o pensamento filosófico, né? Que ele aí se desdobra sem precisar do empirismo ali prático. Mas a medicina é empírica. Ela vai ali se dá certo ou não dá, né? Vão experimentar a vacina, tem que ter gente que se voluntariza. Então, ciências é prática, é observação, é claro que tem leituras, né? A gente pode ler um texto, ler outro, né? Para trazer riquezas, né? Textuais, porque tem coisas que a criança não pode ter, né? Como geografia, eu não posso visitar todos as coisas geográficas, então eu preciso usar livros e tudo para a criança conhecer. Mas eu tenho que fazer uma prática em cima daquilo. Eu tenho que ter alguma coisa que a criança, por exemplo, quando ela vai construir um vulcão, ela pensa geograficamente, né? Ela pensa, isso entra na cabeça dela, né? Como é que é esse processo, né? Se eu faço uma maquete, ele pensa numa cidade, na organização urbana, né? Então eu preciso, faz um jornal, né? Um jornal, por exemplo, que é uma ideia do Frenet, né? E que o Lauro usou muito, né? Manda que todo mundo que usa o método psicogenético utilize-se do jornal, o jornal é fantástico. O jornal, o Frenet fez uma metodologia em cima do jornal. O jornal, ele escreve, ele aprende a síntese, que é fazer uma manchete, ele aprende a partir de uma manchete produzir um texto, ele aprende a fazer sinteticamente um anúncio de tantas palavras, ele aprende a escolher qual é a melhor fotografia para definir o que está escrito, né? Ele aprende a diagramação, como organizar no espaço o jornal. Então, o jornal cria estruturas de pensamento fantásticas. Então, por exemplo, na nossa metodologia, tem que ter jornal. As crianças têm que produzir os textos, têm que produzir os desenhos, têm que pegar fotos, têm que ir organizar em cartolinas, em papéis, aquilo ali para ficar tudo arrumadinho. No começo sai tudo do lugar, sai cola de qualquer jeito, depois vai organizando, organizando, até ele ter um jornal. Né? Eu cheguei com meninos maiores, de 8º, 9º ano, a fazer o trabalho do Frenet, que era, antigamente, mimeografar o jornal que as crianças produziram. Mas hoje pode fazer pela internet, né? Hoje, por exemplo, você pode fazer pesquisa de fotografias, né? Erros de português em placas. Você procura na internet, né? Então, tem muitas coisas hoje que a internet permite e que você pode complementar no jornal. Então, o jornal, por exemplo, o Frenet, Celestin Frenet, que é um francês, fez uma escola toda montada em cima de organizações de jornal. Né? Então, essa é a nossa prática, né? Tentar sempre fazer alguma coisa que conduza o pensamento, estruture a lógica, estruture a competência, né? E o conhecimento, né? Mas fazendo, porque essa coisa de ficar passando matéria no quadro, gente, preparando o menino para Enem, para não sei o que lá, é de lascar. Ainda bem que a gente não tem o segundo grau, porque o segundo grau fica só nesse negócio desse Enem. A gente só vai até o 8º. Adriana, eu vou dar uma pausazinha aqui para ler os comentários dos nossos internautas de quem está acompanhando a live, tá? Bom. Tem muita coisa interessante. Aqui, ó. A minha irmã Luizoene falou: Oi, Clio. A Carol falou: Oi. A Carol MMS06. A Patrícia Simões, né? Falou: Oi. Vamos pular um pouquinho, né? A Gabi Gomes fez um comentário super interessante pra gente aqui, né? Que o livro dela, acho que o seu livro, Adriana, é uma bíblia para o meu percurso na educação. A Gabi, ela é casada com meu primo e é professora.
né? E é assim, uma pessoa incrível, muito humana, muito. A Amanda Bitu tá aqui, tá dando boa noite, a Patrícia. Entraram uma turma mais jovem também, né? Assim, o Martim, meu primo, que é da idade do João. O Carlinhos Patriolino entrou, quero agradecer demais, o Paulo, a minha irmã, a Clarice. E aí a Jéssica de Farias faz um comentário muito interessante aqui. Muito da fala que Piaget não tem, que Piaget não tem pouquíssimas contribuições sociais, devido a esse pensamento errôneo. Quais foram essas contribuições? Aí, se mais na frente eu vou terminar de ler aqui, você quiser responder essa pergunta, né? Mas eu acho que você já respondeu ao longo do nosso bate-papo, né? Eu vejo assim que você já respondeu. Mas se quiser focar um pouquinho mais nisso. Aí a Clarice Wayne também, que é super suspeita, porque a minha irmã falou excelentes. A Paula Bezerra entrou, né? O Paulo também tá aqui dando ok. Aí a Tita Cunegundes, que é a Patrícia Cunegundes, que é uma jornalista, amiga minha, de Brasília, comentou o seguinte: as escolas parque de Brasília ainda funcionam, mas no contraturno e apenas no plano piloto. Uma pena que não se fale mais em Anísio Teixeira. É, minha mãe também entrou aqui, ainda bem. E a Bia fez um comentário, acho que foi na hora que eu me emocionei. Ela falou o seguinte: a Bia Albuquerque, né, que é psicóloga da Escola Nova e sua filha. Linda Clícia, é lindo ver as mães que compreendem o que deram para os seus filhos, as escolhas que fizeram. A colheita é linda. Muito linda essa amizade da gente. Aí a Cristiane Fontinelli entrou, que é uma amiga também, que também é educadora, mestre em educação. A Jéssica está aqui comentando que é muito difícil encontrar os artigos do Piaget. E desculpa, gente. E o pensamento, a Jéssica está comentando que o pensamento crítico hoje em dia é direcionado. A Patrícia está aqui comentando maravilhosa aula e que abre a todos uma vida dinâmica, né? O papel da escola nova e dessa proposta metodológica. A Jéssica Farias colocou aqui perfeita essa explicação. A Patrícia comentou aqui brava resistência, o Paulo, muito bom. E aí entrou uma amiga minha, a Camila Cardoso Ribeiro, né? Comentou aqui, cheguei. E ela comentou assim, tão importante o processo de aprendizagem, batalhadora, uma guerreira, que luta aí pela educação do filho, ela tem uma paralisia cerebral. E é uma pessoa muito especial, uma profissional incrível, que assumiu essa luta para a vida profissional dela. Incrível. A Patrícia falou assim, excelente pergunta, grata, Patrícia. E o Paulo fez um comentário que era uma coisa que eu pensava demais quando eu era mãe lá da escola nova. E vocês me ajudavam muito. Me ajudavam muito me ajudaram muito a superar isso, né? Que o Paulo comentou o seguinte. Paulo comentou que na escola dele, que era uma escola tradicional, que na escola dele eles achavam o desenho uma futilidade. E a Fernanda comentou aqui, ó, adoro ouvir a Adriana. Aí a Fernanda também comentou aqui, Patrícia, saudade, gente. A Jéssica de Farias comentou, a Adriana é um oásis no meio de um deserto de conhecimento. A Bia está pedindo para a gente deixar a live salva, eu vou deixar, Bia. E aí a Fernanda está comentando que é bom demais a escola de paz, só posso concordar com ela. A Amanda Bitu está aqui dizendo que está só observando. E a Cristiane Fontinelli fez um comentário muito importante aqui, né? Complementando o que você disse, que é o erro tem muito valor, que faz parte, né? E a Patrícia complementou, o erro produz o saber. E aí a Cris comentou aqui, maravilha. E aí a Dani, né, que é a nossa querida Pro,
A, a Pro, assim, que nos acompanhou todo o percurso na escola nova, tá aqui dizendo, Adriane é um ícone, Clícia, você é linda. Ô, Pro, você é muito, muito linda. E aí, Adriana, a gente já está chegando aqui aos 46 minutos de live e eu queria que você fizesse, se você quiser tecer, eu acho que você respondeu tudo durante o período, né? Todos os comentários já foram comentados ao que você estava falando, né? Já foi bem profunda a sua fala. Se você fizesse aí suas considerações finais, se quiser comentar sobre algum comentário, fica à vontade. Não, só quero agradecer, né? Eu acho que essas oportunidades são muito boas, né? Principalmente para quem Adriana, resiste, você né? está sem som. Estou sem som. Acho que a Está tua com som internet não agora? está muito boa. Alô? Está ouvindo? Adriano? Opa, só um instantinho que está recarregando aqui. A Fernanda está aqui comentando. Adorei Cleice e Adriano. Obrigada por esses momentos. Muito grata, Fernanda, pela sua participação. Está carregando aqui você, Adriano. Ih, a Adriana caiu, gente. A Adriana caiu. Eu espero que ela continue, esteja me ouvindo, mas como a live vai ficar gravada, né? Ela está voltando. Pronto, acho que foi um engano aqui. E aí, ela vai ficar gravada aqui no perfil, para quem quiser ver, tá? A gente está aqui aguardando. Oi. Opa, voltou. Teve problema aqui na internet. Sim. Eu estava dizendo só que eu agradeço, porque para quem resiste, né, a resistência, todas essas oportunidades são fantásticas, né? Então eu agradeço muito a você por ter feito essa live, pelas perguntas que me fez, né? A oportunidade de poder falar todos esses assuntos. Eu agradeço muito, Cleice. Um abraço, um beijo bem grande. Gente, assim, aí aqui, né, a Gabi Gomes está dizendo aqui, live riquíssima, obrigada por live riquíssima, a Bia Diniz, que é uma grande amiga, está dizendo aqui, Clio, live riquíssima, Clio, obrigada por trazer esse tema, a Gabi está dizendo aqui, muito bom, né, e a Fernanda está postando aqui, a Dani está dizendo, a Procívia está dizendo aqui, foi lindo ouvir a Adriana Renault. Então, assim, eu vou dizer uma coisa, a escola nova na vida da minha família foi uma das experiências mais transformadoras que eu vivi na minha vida. Eu, o João estudou lá dos 4 até os 12 anos, e eu era uma pessoa apavorada, né, com o papel de ser mãe. Completamente apavorada. Eu entrei lá, assim, eu era uma pessoa perdida, assim, não era uma pessoa perdida em ser mãe, assim. Eu lia muito, mas eu era muito perdida. E a escola nova me colocou, olha eu me emocionando de novo. A escola nova me colocou no prumo, mas ela me colocou tão bem aprumada, né, que hoje eu consigo tomar minhas decisões de mãe, na vida, né, me deu uma segurança tão grande. Talvez quem mais se beneficiou dessa minha transformação foi o João, mas talvez quem mais tenha aprendido a ser mãe, a ser uma pessoa mais leve, a ser uma pessoa que cobra menos, a ser uma pessoa que conta mais com o outro, a ser uma pessoa que escuta mais o outro, fui eu que não estudei lá, né? Assim, estudei indiretamente porque a Adriana passava tardes e tardes comigo, conversando, e nas escolas de pais.
ir nos recantos de ciência, nas feiras de ciência, nas feiras de arte. Então, tem uma coisa, Adriana, que eu quero te contar, certo? Eu achei que isso não fosse chegar nunca. Né? Você me falava, não, porque os nossos filhos, eles saem dessa escola, eles são crianças cultas. Eles leem, eles são pessoas que leem. Eu não acreditava que alguém daquela geração pudesse ler, né? Meu medo que meu filho não se tornasse um leitor era tão grande que eu nunca dei um videogame para ele. Quando tem o menor perigo dele se distrair da atividade que deveria ser assim, a principal da vida dele, que era ler, né? E hoje em dia, Adriana, eu estava aqui um dia na sala arrumando a casa, né, num sábado de manhã, e o João ouvindo e cantando no quarto dele como nossos pais na voz da Elis Regina. Não é lindo isso? Isso ele aprendeu em casa, mas ele aprendeu a valorizar isso na escola. Porque se fosse só em casa, que a gente ouvisse, que a gente mostrasse que é importante e tal, nessa fase que ele está, 14 anos, ele não ia ouvir de propósito. Ele não ia ouvir só para avaliar a gente, mas isso está no DNA da Escola Nova, né? As músicas da Escola Nova são as festas. Talvez seja um momento como eu reclamava, gente. Desculpa, eu lembro como eu reclamava, meu Deus, essa escola só tem festa. Essa escola tem festa demais, né? As festas são muito grandes, as festas custam muito, as festas tomam tempo que deveria ser do conteúdo. Meu Deus, como era chato. Mas, assim, as festas foram o maior aprendizado que o João teve. Né? A sua atenção e a da Bia e a da Patrícia e de toda a equipe com ele. Ele era uma criança que estava sempre de cabeça baixa. Hoje em dia ele anda de cabeça erguida, a postura dele é perfeita. Né? Ele tem uma autoestima, né? E eu podia ter sufocado tudo isso no meu filho. Eu não sufoquei o meu filho por causa de vocês. Então, assim. O que eu me transformei e permiti ao meu filho ser, através da nossa experiência na Escola Nova, não tem preço. Assim, acho que, por mais que eu possa ser grata a vocês, por tempos e tempos e tempos, eu vou sempre ser grata. Sempre, 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 sempre. Muito obrigada. A escola ensinou muito pra gente. A escola transformou a gente. Foi como se nós tivéssemos entrado assim num portal que nos levou a outra dimensão. Nós voltamos dessa outra dimensão para as suas vidas. Então, muito, muito grata. Obrigada a você também, a você, a Patrícia, a Bia, pro G, pro Silvio. Desculpa se eu estou esquecendo alguém. A Cléa, a todos os meninos da portaria, né? Assim, nosso esforço dos funcionários e dos professores da escola para fazer as festas, para juntar tudo, para levar. É muito lindo, né? Muito lindo. Só tenho mesmo a agradecer o amor, o carinho, porque foi amor. Vocês dedicaram a gente, não foi educação, não foi uma relação de consumo, não foi puro amor, né? A escola, a relação que a escola tem com os pais, não é assim, e que eu acho que ela é bacana que os pais reconhecem isso, não é de consumidor e provedor de um serviço. Né? A relação que a escola tem com os pais e com os seus alunos, e com o ensino e com a educação, não é de uma empresa, é de uma família. Então, é uma relação de amor. E nas relações de amor, a gente se excede às vezes. Né? A gente realmente se excede, porque a gente está ali com as nossas imperfeições, com quem nós somos, e todo mundo querendo ser aceito. Mas a verdade é que no final dá muito certo. E tem outra coisa que eu preciso ser sempre muito grata a vocês, porque o Cláudio e eu, que é o pai do João, né? Nós duas pessoas de humanas que não entendíamos nada de matemática. Absolutamente nada. Assim, a gente não tinha capacidade de ensinar
a tarefa, eu lembro o esforço que eu fazia. Até eu fiquei um pouco mais inteligente. Das poucas vezes que eu ensinei a tarefa do João, de matemática, até eu aprendi um pouco de matemática ali, aprendi a raciocinar logicamente, que eu não sabia. E assim, o João hoje se sai muito bem em matemática. Muito bem. Ele se sai muito bem em redação, escrita, produção textual e se sai maravilhosamente bem em matemática. Então, assim, isso aí também é outra coisa que não tem preço, que é o meu filho não ter medo da matemática. Isso eu devo a vocês. Porque se fosse por mim, ele com certeza teria medo da matemática, porque eu ensinava com ele. Obrigada, minha linda. Obrigada por todas as palavras aí. Olha, enche a gente de luz, enche o coração de alegria e vontade de continuar, vontade de se esforçar mais, de fazer mais, porque isso é muito lindo ouvir tudo isso que você está falando, tá? Muitíssimo obrigada. Muito grata mesmo. Olha, a Márcia Santos entrou aqui agora, né? Que ela virou assim, os amigos que eu fiz na escola, né? Eu preciso encerrar agora para a gente conseguir deixar a live salvo. Mas, assim, outro ponto super importante para mim eram os amigos da escola, né? Os amigos que eu fiz na escola. O João fez amigos na escola e eu fiz amigos incríveis na escola. Até os pais da escola nova, companheiros nessa aventura, que é criar um filho, foi outro presente. Então, Adriana, muito grata. Muito Muito grata por essa obrigada oportunidade também. de participar com você. E muito grata por tudo que você legou na nossa vida. Só tenho a agradecer. Obrigada, linda.